Oi, gente, meu nome é Eduarda Santos, este é o meu canal. Aqui eu falava sobre vida de modelo, sobre o cotidiano de uma modelo. Eu sou modelo, só que eu tô mudando tudo por aqui e agora estou trazendo os novos conteúdos. Seja bem-vindo. Eu espero também que essas palavras que eu tenho falado aqui não sejam ao vento, mas te alcance. Acompanha aí e vamos lá. Assim, gente, há uns dias atrás eu tava passando por muita situação, tava tendo que lidar com pessoas difíceis, real mesmo. E eu não tava entendendo e tava só olhando o outro. Ah, porque o outro tá fazendo isso comigo. Por que que eu tenho que lidar com pessoas assim, né? Que tava ali ao meu ciclo, sendo que eu sempre busquei ter um convívio com pessoas mais intelectuais, assim, que curtem e compartilham dos mesmos interesses. Só me aparecia gente totalmente contrária daquilo que eu queria. Aí eu falei, poxa, mas e a lei da atração? Aí comecei a questionar, né? Nossa, mas e a lei da atração? Tô sempre tentando atrair aquilo que eu sou e eu busco ser uma pessoa melhor para ter pessoas melhores à minha volta, pessoas com mais cabeça, mais maturidade, só tá vindo o inverso e passando raiva, gente, constantemente com pessoas e situações. E eu questionando, eu sou cristã, tava começando até a questionar mesmo a Deus, falando, pô, Deus, não, por que dessa situação? Por que dessa pessoa no meu caminho? Essa pessoa na minha vida, tá sempre me atacando, me alfinetando, e eu, mas putz, velho, o que tá acontecendo? Só que nisso daí eu não tava só questionando, não, e perguntando o porquê das coisas, não. Eu comecei a revidar, comecei a ficar rixosa, comecei a gritar assim que eu digo, né? Levantar a voz, discutir, coisas que eu sou contra, e eu tava fazendo isso, não tava percebendo, não tava sabendo lidar com essa situação, não tava entendendo o porquê dessas situações, então eu já tava agindo com a força do braço mesmo. Nossa, mas pelo amor de Deus, e discutindo e jogando as coisas na cara das pessoas. Me trânsito, gente, eu sou uma pessoa que passa muita raiva no trânsito, eu piloto, né? E tava xingando todo mundo, e, nossa, e ficando nervosa, agitada, ansiosa, e fui me apodrecendo, né? Me apodrecendo no sentido do quê? Eu não tava mantendo uma boa conduta diante das situações ruins que estavam me acontecendo. Não sei se você também tá assim, igual eu estava, né? Mas é porque, por que a gente faz isso? A gente revida? Porque é automático, é do ser humano um instinto de defesa contra pessoas e situações. Porque se aparecer pessoas ou situações difíceis, ruins, a forma que a gente vai lidar com aquilo é que vai condizer com o resultado ou o fim dessa tortura. Então, eu não tava assim, gente, juro, eu tava no poço, porque era todo dia uma alfinetada, todo dia uma briguinha, uma coisinha, e a pessoa vindo com uns papos infantil na minha cabeça, e era situação no trânsito, era situação com pessoas na rua, sendo mal recebida, e eu tô assim, gente, mas eu não trato ninguém assim, eu evito, eu tento sempre trazer o melhor pra mim, pras pessoas à minha volta, por que eu tô recebendo pessoas desse tipo, desse jeito, assim, na minha vida, e só reclamando e me impondo diante dessas situações, né? Não que se impor durante essas situações é errado, mas é a forma que a gente vai se impor que condiz com tudo. Então, assim, gente, quanto mais a gente busca algo bom, mais situações difíceis vai acontecer. Olha, entendo o contexto, não é que eu tô falando que pra ter algo bom você tem que ter algo difícil, não. Às vezes, sim, tem muitos porquês por trás disso, tem muita coisa, né? Tem muito a ver também com o que a gente plantou lá atrás e tá germinando e a gente vai colher agora. Mas o que eu quero dizer é que pra gente lidar com situações e pessoas difíceis, vai do nosso ponto de vista, é uma virada de chave quando você começa a entender o porquê de estar passando aquilo e o como se comportar em relação a isso, entende? Porque assim, eu tava passando, tá? Eu sou humana, eu tava passando por essas situações difíceis e questionando muito, gritando, brigando, né? Sendo rixosa e não entendendo porquê. Ah, mas que saco! Só que aí um dia eu tava pilotando minha moto, é o momento que eu mais penso, tá? Quando o trânsito tá livre. Era de madrugada, eu tava pilotando minha moto, voltando pra minha casa. E eu parei pra pensar e falei, nossa, é tanta coisa chata, né? Tanta gente me alfinetando, me cutucando, por que eu tô passando por isso? Aí veio na minha cabeça que a gente é provado para ser aprovado. Aí eu falei, putz, se for isso, deu ruim, porque eu tô sendo reprovado e por isso tá todo dia repetindo a mesma coisa, alfinete e tal. Aí eu falei, cara, verdade, será que tem mais pessoas que precisam saber disso? Por isso que eu quis gravar sobre este assunto. Por quê? Pra gente conseguir lidar com pessoas em situações difíceis, porque sempre vai ter um pra testar a nossa fé, sempre vai ter, gente. Jesus mesmo disse que no mundo a gente vai ter aflição, e essa aflição pode vir de diversas formas. Só que o que vai condizer com o nosso resultado é a forma que a gente vai lidar com isso, entende? Por quê? Depois que eu comecei a enxergar essas situações chatas, cotidianas, né?
que estava me incomodando como uma prova, ou seja, é Deus, é o universo me testando, eu comecei a parar de revidar, entende? Eu comecei a observar, a me calar e, se necessário, falar algo, mas que não fosse algo negativo naquela situação. Nenhuma briga, um insulto, jogar algo na cara, entende? Eu comecei a observar a situação diferente. Foi uma virada de chave, foi questão de dias. Tudo mudou, tudo voltou a melhorar, as coisas, sabe, foram se colocando cada um em seu devido lugar. Por quê? Eu comecei a enxergar situações e as pessoas difíceis de uma forma diferente. Tá conseguindo compreender o que eu quero dizer? Ou seja, se tem fulano aqui te enchendo o saco, te xingando, falando mal de você, e você tá indo lá revidando e brigando e tudo, e tentando se esclarecer pra todo mundo, você vai ser reaprovado, você vai ser reprovado e vai voltar para a mesma situação e vai ficar aquele choque. Só que quando você perceber e falar, ó, essa pessoa tá me testando, então, se ela tá me testando, para me passar de nível, eu vou ter que saber como que eu vou lidar com isso. Como que eu posso lidar com isso? De uma forma boa, de uma forma que não vai me prejudicar e nem prejudicar o outro, porque é azar dele. Eu que tô buscando iluminação, eu que tô buscando melhora na minha vida. Às vezes não é discutindo, quebrando, brigando, que vai fazer eu passar de nível. É você simplesmente observar como uma prova e saber se portar diante delas, porque o outro é o outro. O importante é você e como você lidar com as suas situações em geral. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Porque nem tudo tem a ver com o outro, mas tudo tem a ver com você, porque a sua vida, quem tá sentindo é você, quem deita na cama e chora é você, quem fica se questionando é você, quem se abate é você. Então, para você mudar esse contexto e falar assim, eu sou autoridade na minha vida, independente das circunstâncias que estão acontecendo, independente das pessoas que estão à minha volta, eu sou autoridade na minha vida. E elas podem fazer o que quiser, o mundo, esse universo pode vir com a situação que for. Mas a forma que eu me posicionar vai ditar o que eu vou conquistar ou conseguir quando eu passar de nível, ou seja, às vezes é melhor calar e engolir sapo do que debater e continuar revivendo aquele momento diversas vezes com pessoas diferentes, entende? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque às vezes, depois de anos, você encontra uma pessoa e a pessoa tem a mesma atitude de outra lá no passado, o ciclo que vai se repetindo, porque você não compreendeu o porquê dessa situação chata ou ruim. Então, gente, eu quero passar isso pra vocês porque foi algo que me aconteceu. E quando eu percebi que eu não estava passando e que as coisas estavam se repetindo, era por causa do meu comportamento e meu posicionamento, eu falei, opa, eu tô sendo aprovada e tô sendo reprovada, porque eu não tô conseguindo lidar com nada disso. Vou mudar a minha postura, vou respirar mais vezes, vou me calar mais vezes, vou tentar compreender o outro mais vezes, porque às vezes a pessoa te faz mal, nem é porque ela quer, não é porque ela tá tendo um dia mal, tem uma história ruim e tá descontando. Então você recebe aquilo, mas opa, e que não sei o quê. Eu não aceito você falar assim comigo. Não é se impor, sabe? É respirar, mesmo que seja difícil, gente. Tô falando que isso é fácil, não, porque é difícil engolir sapo. A gente, pelo menos eu, com uma personalidade forte que eu tenho, é muito difícil pra me calar e só tentar compreender. Mas eu tô exercitando isso porque quando eu estiver diante a prova, eu quero ser aprovada, porque quando a gente é aprovado numa prova, a gente passa de nível, a gente passa de fase, né? A gente começa a viver o novo, o melhor, e sim começa a vir coisas das quais a gente pediu. Só que antes da gente viver o bom, viver a glória, a gente tem que saber lidar com o difícil, porque isso ditará a sua postura quando você estiver no bom, entendeu? Não se repetir de novo, que vai te repetir, porque vai te testar outra vez, o universo vai te testar outra vez, você vai falar, já aconteceu comigo, eu já sei lidar com isso, não vai me atingir, não. Eu não vou me abater por causa dessa situação, não. Você não vai conseguir invadir o meu coração. Tem até uma frase, eu não sei, não lembro quem falou essa frase, mas é algo muito interessante, nem a frase certinha, mas enfim, eu vou dizer pra vocês. O outro só te atinge quando você dá espaço. Ou seja, quando você não está revestida de amor próprio, quando você não está revestida de autocontrole, quando você não cerca a sua mente, aquilo que o outro te lança te afeta porque você deixa. Ou seja, a percepção que você vai ter sobre aquilo vai ditar como que você vai passar por essa situação, vai passar por cima dessa dificuldade, vai passar por cima dessa pessoa, assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é pra passar por cima de ninguém, não é pra quebrar a cara de ninguém na rua, não. Para com isso. Eu tô falando que a sua postura e a sua compreensão sobre tal acontecimento, aconteceu uma coisa ruim. Isso é pra me aprovar. Eu tô sendo aprovada, mas eu quero ser aprovada. Eu não vou me reprovar de novo, porque isso já aconteceu. Dessa vez eu vou fazer diferente, entendeu? Pessoas, circunstâncias ruins,
é o nosso posicionamento diante daquilo. Pegou? Ou seja, vai acontecer, a gente vai ter aflição nesse mundo, vai acontecer desavença, mentira, fofoca, crise financeira, problemas no relacionamento, problemas no trabalho, vai acontecer, a gente não consegue escapar disso, ninguém é santo o suficiente, eu tenho uma glória de tal que vive uma vida de paz tranquila, né? Jesus mesmo disse que no mundo teremos aflições, mas só que a gente é para ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, ou seja, ele suportou as aflições. Então é o maior ensinamento que a gente pode ter. A gente vai passar por situação ruim, mas o que vai dizer o nosso sucesso após essa tentação, após essa dificuldade, é o nosso posicionamento, é a nossa compreensão em relação a isso. Acabou, fechou chave, fechou ciclo. Veio de novo aquela pessoa chata no trânsito, te atrapalhando lá, te incomodando. Em vez de xingar, pelo amor de Deus, comprou a carteira. Eu não sei se eu tô falando com alguém não, mas eu era assim. Confessando meu pecado aqui, tá? Então, assim, veja olhar isso, a gente pode pensar, às vezes a pessoa teve um dia ruim, às vezes ela acabou de tirar a carteira, né? Então ela tá se acostumando com o trânsito. Compreender diferente vai ditar o nosso resultado após a prova. E é isso que eu quero deixar aqui hoje. Porque isso não tem nem 2 semanas que eu passei por isso, não. E reconheci, depois de muito tempo, ó, sofrendo, que eu reconheci que o que dita o nosso sucesso através dessas circunstâncias e pessoas ruins é a forma que a gente enxerga elas. Eu comecei a enxergar como prova, ó, tô sendo provado, mas vou sair bem, vou tirar 10 nessa prova, vou ser aprovado e vou viver a glória, vou viver o melhor, porque eu vou passar de nível. Então, pra gente lidar com pessoas e circunstâncias ruins é a compreensão. É entender a situação, observar realmente como ela não é, porque a gente não pode só ver o plano físico, não, tem que ver o por trás. A gente olhando por trás, a gente consegue lidar, se posicionar. Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Ah, Duda, mas você não sabe a luta que eu tô passando, que eu tenho enfrentado e tudo mais. Gente, geralmente as lutas que a gente passa, os momentos e as circunstâncias difíceis são de acordo com aquilo que a gente quer, tá? Às vezes a gente quer um relacionamento saudável e maduro, às vezes a gente quer uma vida financeira melhor, uma estabilidade, às vezes a gente quer uma prosperidade, às vezes a gente quer amizades boas, sabe? Sabe esse contexto nosso, humano, de querer ter algo bom? Porque a gente quer algo bom, ninguém quer viver algo ruim. Mas, geralmente, situações, circunstâncias e pessoas ruins têm a ver com o que a gente está pedindo. Porque às vezes você quer ter um relacionamento bom. Ou seja, você quer um relacionamento bom, só se envolve com gente errada. Não é que a pessoa em si seja errada, é o jeito dela e o mundo e Deus vai tratar isso com ela lá na frente. Mas ela tá te provando. Você não percebeu isso. Ela tá tendo características do mesmo antigo relacionamento. Por que eu recebo isso? Eu sou uma pessoa boa e tal. E fica aquela vitimização. Você, a partir do momento que você encarar essa pessoa e observar e falar, ela tá me provando, então eu vou passar de nível para assim receber o melhor de Deus e da vida. Acabou. Virou chave. É a compreensão que a gente tem sobre a vida que vira a chave, que abre as portas, que traz espaço para o novo. Então não é revidar, não é só questionar, não é só bater de frente, não é só se vitimizar, é se posicionar e compreender o porquê daquela situação chata. Quero uma vida financeira melhor, só me aparece dívida, mas quem tem feito as dívidas? Ah, mas eu não consigo me controlar. Aí já parte para umas outras questões, tá, gente? Eu tô falando, tem muito porquê por atrás das coisas, das nossas posturas. Mas aí que tá, a gente é provado nas mínimas coisas. Você tá tentando juntar dinheiro. Aí você tá lá no caixa do supermercado, olha só. Você tá tentando juntar dinheiro, qualquer R$1 importa. Você tá na fila do supermercado. Na fila do supermercado tem sempre aquelas prateleiras com as coisas em promoção, salgadinhos, chocolates, essas coisas. E você olha e fala, nossa, chocolate por R$1. Ah, eu mereço, eu vou comprar. Não que você não mereça, mas só que aí você tem que falar, opa, acho que eu tô sendo provado, acho que isso aqui tá bem na minha cara, que o universo, Deus colocou isso bem na minha cara pra ver como que eu vou lidar com isso. Será que eu devo comprar? Será que eu posso nesse momento? Será que isso vai atrapalhar a minha condição financeira? Às vezes R$1 vai fazer toda a diferença, aí você foi reaprovado, aí você vai continuar consumindo mais dinheiro, com besteira, com coisinha, eu mereço. Não é que você não mereça, mas é porque às vezes você tem que se centralizar e ver o que você quer. E quando estiver diante das provas, conseguir lidar com ela com uma percepção e uma compreensão totalmente diferente. Mas aí que tá, você tá merecendo um chocolatinho de R$1 ou aquele carro que você tem sonhado. Qualquer R$1 importa, gente. Esses dias eu fiz um seminário sobre finanças e eu aprendi a entender cada 5 centavos que tem na nossa carteira. Eu comecei a entender sobre isso, né? Então, ou seja, aquele R$1 daquele chocolate talvez não te faça uma diferença hoje, mas talvez lá na frente sim, aí você fala, poxa,
Sabe quando você gasta aquele dinheiro e que dinheiro faz uma falta, mesmo que seja pouco? Pois é, você merece esse chocolatinho aqui agora, ou você merece aquele carro, aquela casa que você tem sonhado. Entendeu? Ah, mas como lidar com essa situação? Como lidar com essas pessoas? A gente conseguir lidar. Como que eu vou lidar, Duda? Você está falando que é só a gente compreender diferente e enxergar como uma prova para ser aprovado. Mas quando a situação estiver lá, quando eu tiver a prova mesmo, como que eu vou lidar com isso? Olha, primeiro eu sou cristã, então eu clamo a Deus. Deus, quando eu estiver diante da situação, me traz a lembrança de que eu estou a uma prova para que eu possa reconhecer toda a circunstância ao redor, toda a energia ao redor, para eu saber como que eu devo me comportar. Porque é o seu comportamento, ou seja, o seu autocontrole ditará os seus resultados. Ditará daqui pra frente, ditará daqui uns anos, ditará a sua glória, a sua bênção chegar até você. É o autocontrole. Ah, mas na hora da prova mesmo, eu não sei como fazer. Se calar, às vezes, é o melhor remédio para essas coisas, para essas pessoas. Respirar fundo, deixar aí, é o remédio para essas coisas. Então, se comporte diferente a partir de hoje. Comece a enxergar tudo como uma prova para você ser aprovado e começar a receber o bom, receber aquilo que você pediu. Porque você pede paciência, Deus não vem com o pauzinho te pedindo paciência, Ele vai te testar para assim, te fortalecer para você ter paciência. Ou seja, tudo parte do autocontrole. Quando você está diante dessas situações, se você tem autocontrole suficiente mental, não é qualquer coisa que te abala, não. Não é qualquer coisa que vai fazer você revidar, não. Só que aí que tá, como buscar esse autocontrole? Praticando coisas que fortaleçam ele. Como fortalecer o autocontrole? Diante das provas. Te deixei mais confuso, né? Como que eu vou ter autocontrole para passar pelas provas? É porque durante a prova, se você conseguir se segurar, você já tá começando a ter autocontrole e não tá reagindo mais às coisas. Você já não tá reagindo mais de uma má forma, você tá se controlando diante das situações, você tá se controlando diante das pessoas. Ou seja, o autocontrole vai começar a partir do momento que você executá-lo diante da prova. E você não tem autocontrole ainda, você não sabe nem como exercitar ele, mas está diante da prova, você respirou, não revidou, guardou, depois você descarregou, né, de uma forma certa. Opa, eu tive autocontrole nessa situação, eu dei o meu melhor, eu fui capaz, entendeu? Você vai exercitando o seu autocontrole diante dessas situações, se controlando, você aprende a se controlar e assim você vai ter um autocontrole tão bom depois de um tempo que nada te abala mais, nada te afeta, nada te atinge, nada invade o seu campo vibracional, porque você aprendeu a se controlar diante das situações. Então toda situação ruim você vai estar passando de nível, recebendo nota 10, recebendo a bênção, recebendo a glória. Basta se posicionar da forma correta. Para quando você for provado, você ser aprovado, é nesses mínimos detalhes, é o nosso comportamento diante das mínimos detalhes, às vezes nem é coisa grande, não é coisinha mesmo, que vai ditar o nosso sucesso, a nossa estabilidade financeira, o nosso sonho realizado, o nosso carro comprado, a nossa casa nova, é o nosso comportamento. Eu sou cristã, então sempre que eu tô passando por essas lutas, passando por essas aprovações, eu sempre peço o Espírito Santo para me guiar. Deus, eu devo? Pai, parece tão uma louca, às vezes eu fico falando sozinha na rua, mas não é sozinha, é com o Espírito Santo, porque eu como carne, como uma pessoa, eu vou dar mole, eu vou vacilar, tá na minha semente, então eu preciso de ter uma ajuda, né, de alguém divino para poder me auxiliar. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês, eu decidi gravar esse tipo de conteúdo porque eu sempre quis, desde criança, passar conhecimento, informações à frente, porque eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho 20 anos de idade, eu aprendi muita coisa, sempre quis passar isso para as pessoas, levar esse amor, sabe? Aquilo que me fez mudar inteiramente. Então eu decidi trazer esse tipo de conteúdo, já era para me ter trago há muito mais tempo, mas agora que eu decidi, agora o meu nicho é esse nas redes sociais, não sei o nome do nicho, mas é isso, eu espero de coração que tenha falado com vocês de alguma forma, que isso venha edificar a sua vida. Se você gostou, deixa seu curtir aqui para mim entender que realmente está alcançando as pessoas, que está ajudando. Os seus comentários é muito importante para mim, porque é um novo projeto, a gente fica meio com receio, mas de qualquer forma, qualquer apoio ajuda. Compartilha para alguém também que precisa disso aí, alguém que você conhece que está passando por lutas e dificuldades, não está sabendo lidar. Compartilha, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva também, porque agora eu vou trazer mais conteúdos relacionados a isso. E é isso, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.